Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O assunto que vamos estudar nessa semana é Vendo a Face do Ourives. E como eu falei para vocês, esse assunto foi estudado em 2007 e eu gosto muito da ilustração da lição anterior. A lição antiga tem essa ilustração aqui, ó. Você está percebendo que aqui tem um coração e uma peça da qual é descrita aqui na história que é tirada como se fosse o ouro, o melhor. E nessa ilustração você vê o rosto que representa a Cristo. O texto nos diz a seguinte frase: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, através do Espírito Santo. Aqui então é descrito em 2 Coríntios capítulo 2 e capítulo 3, e o verso 18. Olha só, aqui começa contando a história de uma mulher chamada Amy Cajmahal. Essa mulher, ela foi uma pessoa maravilhosa em sua época. Ela viveu ali no século XIX, nasceu em 1867 e faleceu em 1951. Viveu 83 anos. E nessa história aqui diz o seguinte, ó. Ela levou um grupo de crianças para um ourives tradicional na Índia. No meio de um fogo alimentado a carvão, havia uma cerâmica encurvada e nessa cerâmica estava misturada com sal, tamarino e pó de tijolo. Dentro dessa mistura havia ouro. Conforme o fogo devorava a mistura, o ouro se tornava cada vez mais puro. O ourives tirava o ouro com a pinça, daquela peça que eu mostrei para vocês aqui. A pinça seria isso aqui, ó. Vou mostrar melhor para vocês. Essa seria a pinça, tá? Para tirar o ouro que estava ali. E observe aqui a história. Quando ele tirava e observava que ainda estava com sujeira, com escória, ele colocava de novo no fogo. E isso com uma intensidade ainda maior de temperatura, fazendo com que a cada momento ele retirasse e observasse a qualidade do ouro. E aqui as perguntas, a pergunta que foi feita pelas crianças foi assim: como você sabe que o ouro está puro? Ele então respondeu: quando eu posso ver o meu rosto nele. Isso já nos traz uma mensagem interessante. O texto sagrado nos fala que nós somos desvendados ou contemplados como que por um espelho. Quando nós nos vemos no espelho, quem nós vemos? Na verdade, devemos perceber quem de fato está conosco, através do nosso comportamento, através do nosso testemunho, através de nossa vida, demonstramos com quem estamos de fato. E o texto, quando fala vendo a face do ourives, aquele que lapida, aquele que molda, aquele que modela, é aquele que devemos de fato demonstrar. E falando sobre essa mulher, Amy Cajmahal, eu queria dizer uma coisa para vocês. Ela de fato deixou um grande legado. Aqui faz menção sobre ela, levou umas crianças para a Índia. Mas deixa eu contar para vocês um pouco sobre essa mulher. Amy Cajmahal, ela foi filha de um casal que eles eram presbiterianos e ela, logo desde criança, almejava muito ter os seus olhos azuis, uma vez que toda a sua família tinha olhos azuis e só o dela era castanho. Então ela fazia orações, em sua oração infantil, ela orava pedindo para que Deus colocasse os seus olhos azuis. E todas as vezes quando ela via, ela se sentia triste porque os seus olhos continuavam castanhos. Mas veja que coisa interessante. Passado-se o tempo, com 24 anos de idade, ela foi comissionada para o Japão, para lá pregar o evangelho, lá levar a missão da sua obra evangelística. Em meio à sua doença, que ela sofria de neuralgia, era uma doença que afetava os seus nervos, deixando com que ela ficasse acamada por muitos dias. Ela chegou a ficar no Japão durante um período de 15 meses, ou seja, 1 ano e 3 meses. Nesse período até então, quando ela passou lá, ela viu que não tinha condições de permanecer lá por conta de sua saúde, de sua debilidade. Então foi indicado ela ir para a Índia. E com 29 anos ela foi para lá. Chegando na Índia, então, ela se apaixonou pela obra, uma vez que ela via situações adversas com as crianças, das quais ela queria muito ajudá-las. Inclusive, ela escreveu um dos livros chamado Comprando Crianças para Deus, e outra Resgatando Joias Preciosas. Esse Resgatando Joias Preciosas, se Deus quiser eu vou comprar, porque demonstra um grande interesse dessa mulher
em auxiliar crianças que naquela época, naquela situação, como eu falei para vocês, ela nasceu no ano de 1867. Para se ter ideia, irmãos, ela viveu lá, na Índia, por 55 anos, só no trabalho árduo em ajudar essas crianças. De que forma? As crianças, especificamente as meninas, elas eram traficadas, né? Havia um tráfico de crianças que fazia com que elas fossem levadas não só ao templo, para servirem de ofertas, e ali faziam-se uns cultos, a fim de que esses cultos, lamentavelmente, como que cultos prostíbulos, né? Usava-se o tempo para a prostituição, e as crianças que eram ali levadas, eram levadas para realizar cultos ou ritos que trazia para aquelas crianças uma moléstia em sua vida. Elas então acabavam se envolvendo sexualmente, a fim de que dessa forma os sacerdotes ganhavam e traziam pessoas para esses cultos, e ao irem para esses lugares, as pessoas pagavam, e logo os sacerdotes então lucravam com isso. Ela então, tomando conhecimento disso, ela comprou várias crianças, criou um orfanato e lá colocou um monte de crianças, e das quais ela as cuidou muito. Ela tinha em seu conceito o ato de dizer, em sua vida, levar com muita seriedade a importância que ela tinha para com que essas crianças fossem resgatadas. Graças a Deus, com o passar do tempo, essa lei que dava-se, digamos que, uma certa comodidade a esse tipo de situação, foi de fato quebrada. E graças a Deus ela teve a alegria de ver essas crianças serem resgatadas de fato. Quando ela foi para a Índia, uma coisa que me deve chamar aqui, nos chama atenção, é que ela, para poder ter acesso a essas crianças, ela tinha que ter também uma forma indiana. E os seus olhos, dos quais ela tanto queria que fossem azuis, ao serem castanhos, ela se tornava mais semelhante às crianças que estavam ali e aos povos indianos. Ela até borrava o seu corpo, passava como que uma essência, né, algo escuro, um tipo de café de fato, passava sobre o seu corpo para escurecer a sua pele, de maneira que ela pudesse então, ao fazer parte do grupo que ali estava vivenciando naquele momento, ela pudesse tirar as crianças de lá, se passando também por uma indiana e tendo o prazer de colocá-las no orfanato. Lamentavelmente, a irmã Amy Carmichael, ela teve, Carmichael, perdão, sofreu um acidente quando ela tinha pelo menos no ano de 1931. No ano de 1951, ela então morreu. Ela passou 20 anos, irmãos, 20 anos cuidando das crianças. E o que me chama a atenção aqui nessa história, ela, na verdade, nesse período que ela passou, entre 1931 a 1951, ela gastou-se seu tempo escrevendo livros, feliz por ver o seu orfanato cheio de crianças protegidas, na satisfação de que o seu trabalho tenha sido realizado. Essa mulher verdadeiramente viveu vendo a face do ourives. A sua frase final antes de morrer foi: se eu não puder ir aos pés de Cristo e ali em poeira não contemplar a sua presença, eu não fiz nada. Então é algo que nos motiva, sabe? Viver uma vida para servir. E tem uma frase que nós conhecemos que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Essa lição me extraiu uma grande mensagem. Ela foi autora, irmãos, de 35 livros. Alguns deles eu vou comprar e, se Deus quiser, eu vou mostrar a vocês aqui, não só para colocar na estante, mas mostrar a vocês o livro dela, da qual me encheu muito. Eu amo as crianças. Eu confesso a vocês que eu vejo muita alegria e sinceridade nas crianças. De fato, essas são, de fato, como o próprio Cristo disse, né? Quem não for como uma criança não herdará o reino dos céus. Eu não pude fazer as duas lições, sábado e domingo. Vou fazer em seguida de domingo, daqui a pouco. Mas eu quero que você extraia a seguinte mensagem: que eu e você, a semelhança de Amy Carmichael, ou Carmichael, perdão, Amy Carmichael, nós possamos observar a vida que ela teve, o empenho que ela teve na obra evangelística. E assim podemos, primeiro, cuidar dos nossos, nossa família. Segundo, cuidar da igreja, daqueles que Deus coloca em nossas mãos. E, acima de tudo, onde quer que estejamos, sejamos luz, uma pessoa que deixou um grande legado, uma grande missão, para que eu e você possamos continuar a viver da mesma forma. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela mensagem deste dia. Te agradecemos pelo teu cuidado para conosco e, acima de tudo,
pela certeza do teu santo e bom Espírito nos fazendo contemplar a tua face. Que o Senhor nos perdoe os pecados, que assim como M. Carmichael teve uma grande experiência contigo, que nós possamos ter experiências agradáveis em nossa vida. Que o Senhor nos perdoe os pecados, permaneça conosco e nos dê um bom domingo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pesquise depois um pouco sobre ela. M. Carmichael no YouTube ou no Google, você vai ter muito mais histórias fascinantes dessa grande mulher de Deus. Deus abençoe você.